Gente, hoje é o segundo domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo da nossa Páscoa semanal. A gente faz essa experiência muito forte, muito bonita, de experimentar a ressurreição de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. E o domingo vem imprimir essa experiência nas nossas coisas comuns. Na Itália eles chamam de tempo ordinário. A gente poderia usar aqui também esse termo, tempo ordinário, porque ordinário significa uma coisa que é de ordem, uma coisa que vem sempre, uma coisa que é comum, né? Não é ordinário no sentido de pessoa mau caráter, não ser ordinário, né? Então, tempo ordinário, o tempo, né, das coisas do dia a dia. Bom, e nós nesse tempo, a gente a cada ano lê um evangelho, a gente proclama na liturgia um evangelho. Então, no ano passado, que a gente chama de ano B, a gente proclamou o evangelho de Marcos. No ano anterior, nós proclamamos o evangelho de Mateus, era o ano A. Nós estamos no ano C, e agora nós vamos ouvir, no tempo comum, sobretudo, os evangelhos de Lucas. É assim que a igreja organiza as leituras, ano A, B, C, para os domingos. Isso funciona. Então, a pergunta que fica é: o que esse evangelho de hoje está fazendo aqui? Ele parece intruso, porque ele é de João, né? O evangelho de João. E a igreja, apesar de ser o ano C, coloca esse evangelho aqui por causa das festas que nós celebramos em dezembro. Por isso, nós tivemos a festa do Natal, em que a gente celebrou a encarnação de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus assumiu a nossa condição humana. Ele veio participar da minha história, da história de vocês, da história da humanidade toda. E esse Deus que se encarnou, né, ele se manifestou. Então, no domingo seguinte ao Natal, nós celebramos a festa da manifestação, que a igreja usa o termo grego epifania, que significa isso, manifestação. E essa festa da manifestação é como que a irradiação dessa experiência do Natal para todos os povos, para todas as nações, simbolizadas pelos reis magos, né? É assim que a nossa liturgia, a nossa igreja lê essa manifestação, diferente das igrejas orientais, mas esse é outro assunto. Então, essa irradiação chegou até aqui, nesse domingo de hoje. Esse domingo de hoje, embora seja tempo comum, ele tem sabor de epifania, ele tem sabor de manifestação. Por isso, o evangelho de hoje termina assim: este foi o primeiro sinal de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória, olha só, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então a ideia da manifestação está aqui presente. Cantamos também no Salmo, né? Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Então, esse Deus que assumiu a nossa experiência humana, ele se manifesta na nossa vida, na nossa história, hoje. E essa manifestação significa que ele se apresenta, ele se mostra, ele está junto. Ele não vai deixar a gente como se a gente fosse uma esposa abandonada. Está lá na primeira leitura. Vocês não vão mais ser chamados de esposa abandonada. Como um jovem desposa uma jovem, assim Deus vai desposar vocês. Esse mesmo encanto que uma esposa, né, tem sobre o seu marido. O marido olha para a sua esposa e se encanta por ela, né? Então esse mesmo encanto é o encanto que Deus tem por nós. E o texto de hoje fala também disso. Jesus se manifesta numa festa de casamento. E nessa festa de casamento acontece uma coisa bonita, que é a transformação da água em vinho. Mas a gente precisa entender isso melhor. Então vamos conversar primeiro sobre a festa de casamento. Todo mundo gosta de uma festa de casamento, não gosta? É bom. É bom porque suscita dentro da gente
uma esperança muito bonita, muito genuína, porque é algo que faz parte da vida da gente, lá da nossa raiz, da nossa experiência humana, que é o amor. O amor é muito bom gostar de alguém, ser gostado por alguém, isso é bacana demais. E quando um homem encontra uma mulher, né, quando pessoas se amam, nesse nível aí de decidir viver junto, decidir dedicar a vida um para o outro, decidir constituir uma família, isso então desperta coisas mais bonitas que a gente nem sabe explicar. A gente vai lá na festa, vai viver isso com eles, essa alegria toda. Então é muito gostoso uma festa de casamento. Ela desperta coisas muito bonitas dentro da gente, de verdade. E aí, minha gente, é nesse cenário que Jesus se manifesta. Por quê? Porque na Bíblia, casamento é um eufemismo para aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Então, o casamento é uma forma que a Bíblia tem para mostrar qual é o tipo de relação que nós temos com Deus e Ele conosco. Deus é nosso marido. Se vocês quiserem, Deus é nossa esposa. A Bíblia fala isso o tempo todo. Vocês podem pegar livros inteiros, como o Cântico dos Cânticos, que trata disso. Essa relação matrimonial entre Deus e a humanidade, entre Deus e o seu povo. Só que essa história da relação de Deus com a humanidade, ela teve muito tropeço, como um casamento, né, que está em crise. O casamento de Deus com a humanidade sempre teve crise. Sempre. Então, essa crise começou lá com Adão. Né? Quando Deus falou, não comam do fruto da árvore. Adão e Eva foram comer. Depois foi lá para a experiência lá do dilúvio, de Sodoma e Gomorra. Né? E assim foi. Até chegar no exílio da Babilônia, quando no século VI os babilônios entram, arrasam na terra prometida, destroem o templo, levam o povo como escravo para lá. Tudo por causa dessa crise, tudo por causa dessa infidelidade do povo em relação a Deus. O negócio era tão sério que Deus suscitou no meio do povo um profeta chamado Oséias. O livro de Oséias é muito interessante, vocês deviam ler, muito legal de ler. Porque Oséias, como todos os outros profetas, eles faziam sinais proféticos. Sinais proféticos eram assim, uma espécie de performance teatral para mostrar uma mensagem bacana sobre Deus, etc. Mas Oséias levou a fundo essa experiência da performance teatral aqui. Ele casou com uma prostituta. Ela chamava Gomer. Então, quando ele passava pela rua, o pessoal falava, Oséias, você é o maior corno aqui da região. E aí ele vinha com a performance dele. Não sou. O maior corno da região é Deus, por causa da infidelidade de vocês. Entenderam aqui? Então o casamento de Oséias foi um sinal que mostra a infidelidade do povo, né? E essa infidelidade, ela tem traços então matrimoniais, como vimos, como eu tentei demonstrar para vocês. Nesse casamento aonde Jesus está, nós temos um dado novo, o dado das festas que eu falei com vocês. A primeira delas é o Natal. Ele assumiu a nossa condição humana, lembra? Então, ao assumir a nossa condição humana, nessa relação de aliança em que o noivo, que é Deus, nos diz sim nesse matrimônio, eu recebo vocês como minha esposa, meu esposo, pode ser qualquer sexo aqui, não tem problema, porque Deus não tem sexo. Eu te recebo como minha esposa, nesse sim de Deus para nós, que é sempre fiel, né, e nunca vai falhar esse sim de Deus para nós. No caso da parceria, em contrário, o nosso sim é sempre duvidoso. Nós somos a parte infiel da história. Nós somos a Gomer. Nós somos então os infiéis.
Eu acho injusto, eu fico incomodado de falar que só a mulher é infiel aqui no caso, tomada como exemplo, né? Vocês estão me entendendo, né? Estou dentro de um campo de linguagem aqui patriarcal, então infelizmente vai ter isso. Mas quando Deus em seu Filho assume a nossa condição humana, Ele passa para o nosso lado. E estando do nosso lado, o nosso sim fica verdadeiro. Porque alguém da nossa raça, que é Jesus, diz um sim verdadeiro para Deus. Por isso Jesus na última ceia tomou o cálice e diz o quê? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, do novo e eterno casamento. Não vai ter mais crise, não vai ter mais ruptura, não vai ter mais quem queira e possa quebrar essa aliança. Não tem como. Agora Jesus garante, porque Ele é o Filho de Deus e assumindo a nossa condição humana, Ele pode dizer um sim verdadeiro, um amém verdadeiro. Por isso o livro do Apocalipse vai dizer: o nosso amém é Cristo, que é um amém verdadeiro. Então, Jesus, agora na festa de casamento, Ele vai repropor esse casamento, que, como a gente sabe, está em crise. E o sinal do texto que mostra essa crise do casamento são as 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. 6 talhas de pedra. Cada uma delas cabiam quantos litros? 100 litros. Então essas talhas estavam vazias. A palavra vazio lembra a infidelidade. A palavra vazio lembra aqui a idolatria. A palavra vazio é o nada. A idolatria significa nada. Então, Jesus, Ele ordena que essa experiência do Antigo Testamento, as pedras lembram aqui, as talhas de pedra lembram as tábuas da lei, que eram em pedra, é uma referência a isso. Jesus manda que encham essas talhas de água, e eles enchem até a boca. E Jesus ordena: agora leva ao mestre-sala, e eles levam ao mestre-sala. Então o texto está dizendo para nós, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que obedecem. No texto, quem é que está obedecendo Jesus? Os serventes, que enchem as talhas de água, que levam até o mestre-sala, e fazem isso porque Maria diz para eles uma coisa bonita, que vale para nós hoje: façam tudo o que Ele vos disser. Essa é uma frase de ouro, referindo-se a Jesus. Façam tudo o que Ele vos disser. Então, veja que o texto está mostrando aqui um caminho para a superação da infidelidade, para a superação da idolatria, para a superação do vazio, do nada, Esse nada que é gigante quando a gente procura outras fontes que não Deus. E a gente procura, Quantas fontes a gente procura e quantos vazios a gente encontra na nossa vida. São muitos vazios que a gente encontra. E as idolatrias hoje, elas são mais sofisticadas. Tem gente que pensa que idolatria é porque a gente tem uma imagem dentro de casa. Isso não é idolatria. Pelo amor de Deus, supera isso. Isso é primário. Idolatria hoje tem a cara de dinheiro. Idolatria hoje tem a cara de celular. Idolatria hoje tem a cara de aplicativo. Idolatria hoje tem a cara de egoísmo, de indiferença. Idolatria hoje tem muitos outros rostos que se apresentam diante de nós, e a gente cai nesse discurso, nessas idolatrias que estão por aí. E a idolatria vem sempre com uma mentira. O marido, quando trai a esposa, ou a esposa, quando trai o marido, eles mentem. Onde há mentira, há idolatria. Onde há mentira, há a infidelidade. Isso é muito sério. O Evangelho está pondo a gente diante disso. Vocês estão percebendo o que o Evangelho está fazendo com a gente aqui hoje? E aí ele está dizendo para a gente hoje assim: olha, Jesus assumiu a sua condição humana e a minha. Jesus
se manifesta na sua história e na minha história, na nossa história, lá na sua casa, nas suas coisas, na sua vida. Ele está presente. E Ele quer preencher os vazios que você carrega. E isso em relação à nossa comunidade também. Jesus quer preencher os nossos vazios. Isso tem dois sentidos. Os vazios que a gente gera por causa do nosso pecado, da nossa infidelidade, mas os vazios também que às vezes a gente precisa fazer, porque a gente está tão cheio de si que a gente não tem espaço para Deus, né? Engraçado. Então tem que também gerar um vazio para Ele, né? Deixar Ele agir, fazer como Maria, recorrer a Ele, rezar, e atrás dele dizer: vem, dá um jeito nessa festa de casamento, que é a minha vida. Festa de casamento aqui como imagem da plenitude, né? Eu quero essa plenitude da festa do casamento. Está faltando vinho na minha vida, esse vinho bom que só você tem, né? Vem encher o meu vazio, vem encher o nosso vazio, o vazio da nossa sociedade. E a resposta está na boca de Maria: façam o que Ele nos disser. Ali. Esse é o segredo da coisa. Esse é o segredo para que a aliança seja vivida integralmente por nós. E fazendo assim, a gente dá espaço para Deus na nossa vida, e a gente deixa Deus ser Deus para nós. Então a gente não vive mais sem Ele e sem essa presença dEle em nós, essa manifestação dEle em nós. Por isso na missa a gente sempre insiste nisso: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo com Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Tudo por meio dele. Ele é mediador, né? Porque ele assumiu a nossa condição humana e ao mesmo tempo é Deus, é o Filho de Deus. Então ele pode mediar a relação com Deus. Então, meus irmãos e irmãs, para concluir, a gente está no início do ano ainda. A gente vai ter muitos enfrentamentos no ano que chega. A gente não sabe o que a gente tem pela frente. A gente vislumbra, e às vezes vislumbra com um certo receio até, né? O que tem pela frente. Será que esse tempo vai ser melhor do que o tempo que passou? Será que nós vamos ter muitas dificuldades? Lá em Caná da Galileia era a falta de vinho. Aqui é a falta, né, que a gente pode gerar quando a gente se distancia dessa relação de amor com Deus. Então, para o ano que se anuncia para nós, eu acho que o segredo vai ser a gente dar espaço a Ele, para que Ele venha trazer esse vinho novo, esse vinho bom, melhor do que o que foi servido antes, lá em referência ao Antigo Testamento, aqui em referência ao nosso tempo. A gente busca que a nossa vida seja sempre uma festa de casamento bem regada com um bom vinho do Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir, né? E a gente está aqui por isso. A gente quer começar bem, quer começar com Ele, né? A gente quer deixar que Ele venha encher as nossas talhas de pedra, dar plenitude a isso. Se grande era o vazio, quando Ele enche então as nossas talhas de pedra, né, a plenitude vai ser muito boa, muito bonita, muito gostosa. Que Deus nos abençoe e nos conceda viver sempre unidos ao Seu Filho Jesus.